na visão espírita. E, na realidade, quase tudo que a gente sente ou vê é ilusão, não é? Então, a ilusão é tomar o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Nós achamos que os acontecimentos da nossa vida, eles são reais. E achamos ainda que temos o controle da nossa vida, não é? A gente planeja a nossa vida, ou pensa na nossa vida, como se nós tivéssemos o poder de decisão. E nós não temos. A vida, ela é fluida, né? E a gente planeja uma coisa e vem outra, né? A gente pensa que está sentindo. Ah, tá filmando, o rapaz pediu a gente pensa que determinados sentimentos são eternos, não são, não é? Então, a gente lida o tempo todo com essa ilusão. E quando nós verificamos que nós não temos esse poder de controlar a vida, né? Nós sofremos muito. A maioria dos nossos sofrimentos vem desse controle, dessa necessidade de controlar a existência, sabe? Não, isso vai acontecer. Os pais normalmente fazem muito isso, né? Lacan, que é o psicanalista, né, fala o seguinte, que antes dos filhos nascerem, os pais já projetam nos filhos o seu ideal. Meu filho vai ser assim. Nós, namorando, né, vamos ter 2 filhos. Um vai ser menino, outro menina. Meu filho vai ser professor. Meu filho vai ser advogado. Meu filho vai ser médico. O menino nem nasceu, não é? Então, essa nossa necessidade de projetar a nossa vida é que nos traz muitas decepções. Então, no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele diz que o homem é quase sempre o artífice de sua própria felicidade pela visão errada das coisas. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem as causas das aflições. Nós temos as causas anteriores, né, que a gente já traz de outras vidas, que nós temos que lidar com elas, não tem para onde correr, né? E temos aquelas que nós mesmos arrumamos para nós. E a maioria, segundo o Evangelho, das dores são ocasionadas por nós mesmos. Ele chama de provas voluntárias, sabe? Lá ele fala, quantas mães no Evangelho reclamam dos filhos que são ingratos, mas foram elas que educaram os filhos de uma forma egóica, né? Quantas pessoas sofrem por ter embarcado em ilusões que não eram para acontecer, em casamentos baseados em interesses. Às vezes houve um planejamento reencarnatório que a pessoa deveria casar com fulano para receber os filhos, né? E depois a moça, o rapaz, vê alguém bonito, né? Rico, e quebra aquele contrato. E entra num casamento acidental, não é? E esse casamento acidental
ele vai trazer muitos sofrimentos. Primeiro, porque os filhos, isso aí nos livros do André Luiz, tem esses casos, né, que eu gosto muito. Do cara que ele tinha que casar com a pessoa e aí ele acaba casando com outra. E aí a outra tinha um obsessor que o perturbava. Os que eram para ser filho dele não veio, e esse obsessor reencarnou como filho dele. E acabou com a vida dele, né? Então, isso é muito comum. Esses casamentos por acidente, sabe? Não, que envolvem interesses que não são saudáveis, ilusórios, né? O corpo é bonito, peitinho, barriga do filho Miguel, esse negócio de barriga é tanquinho, né? A menina é também, não sei o que, né? E aí entra nessa, tá? E aí vem as consequências, porque como nós sabemos, toda ação envolve uma reação. Ilusão material, apego aos bens e aparências, acreditando que ter mais significa ser mais feliz. Quantas pessoas não são escravas do trabalho porque precisa ganhar mais para ser mais feliz? Não é? Não é que eu estou dizendo, eu sou contra a riqueza, não. Eu queria ser rica, mas eu não sou, né? Mas, na realidade, onde é que eu estou colocando as minhas energias? Eu estou colocando as minhas energias no material, no financeiro ou no espiritual? Porque o material, o financeiro, é temporário. A matéria, por mais bonitinha que a menina seja, por mais tanquinho que o rapaz do barriguinha tanquinho que ele tenha, isso passa. Isso vai passar. Isso é ilusão. Outra coisa também que passa, se vocês não sabem, quem é mais velho, eu já vou avisando, é a atração física, né? Não, eu me envolvi com o cara porque eu sentia muito amor por ele, amor entre aspas, né? Atração física, e aí engravidei, né? E aí as coisas se complicavam. E a atração física passa, gente. A paixão é uma das maiores ilusões que nós temos na Terra. Ela é doença. E ela não dura. Tá? Então, a paixão, a gente fica na paixão no máximo, segundo a ciência, 1 ano, 2 anos no máximo. Né? E aí, aquela coisa assim, eu vi o rapaz, eu estou falando com a mulher, né? E me iludi com ele. E ele também entrou na paixão comigo. Depois, casam. Vão morar junto, hoje em dia o povo está querendo casar, né? Vai morar junto, sei lá, isso não me interessa. Estão juntos. E aí, o que acontece? Eu ouvi muito isso das minhas alunas, né? Professor de psicologia há alguns anos. Professora, ele mudou depois que casou. Ele mudou, né? Ele era um príncipe, aí virou um sapo. Menina, ele sempre foi isso, né? Normalmente as mulheres. Você é que projetou nele seus desejos, a sua vontade. E ele nunca foi isso, né? Eu sempre conto que tem um caso, né, de uma colega nossa que fala assim: eu encontrei o homem da minha vida, ele é lindo, bonito, cheiroso, eu do que. Aí a gente tinha curiosidade para saber quem era esse, né? Aí o dia que ele foi visitar no trabalho, as meninas correndo tudo
nessa época eu era jovenzinha, era cheia de gaiatice, né? Vem aqui o namorado do fulano. Eu cheguei lá e falei, meu Deus, é esse? Não era bonito, não era isso, não era aquilo, sabe? Então, fica claro que isso é uma ilusão, né? A pessoa projeta a ilusão dela no outro, e aí o outro é responsável, né? O homem também. Ah, quando eu casei com ela era assim, 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 depois virou isso. Não, não virou. Sinto muito te informar que essa pessoa era assim, você que não chegou, né? Deixa eu falar um pouco mais do material, né? Porque essa questão da material é muito complicada, sabe? A ilusão de que ter as coisas pode nos fazer felizes, né? Eu quero uma casa maior para me ser feliz. Eu quero um carro novo, um carro melhor para me ser mais feliz. Enfim, isso não funciona. Tem um psicólogo social, que talvez vocês conhecem, o Marlon. Ele é muito famoso, inclusive eu fiz algumas pesquisas baseadas nos livros dele. Ele tem a pirâmide da felicidade. Ele pesquisou e pesquisa até hoje, é um pesquisador antigo. E ele fala que a base da pirâmide, ela contribui para o bem-estar do ser humano. E na base está uma moradia, não fala que é casa chique, não, uma moradia. Saúde e segurança. O resto é complicação, sabe? Aí vem o resto, né, que a gente vai colocando nas nossas pirâmides emocionais, e isso vai nos perturbando. Meu marido estava falando assim, eu escuto essa conversa, eu não presto muita atenção nisso não, mas que fulano, não sei como é que é lá, fez um negócio, ganhou não sei quantos bilhões e foi descoberto. Eu fiquei pensando, eu não tenho nem noção de quantos bilhões. E outra coisa, eu não tenho nem noção do que uma pessoa vai fazer com isso, né? Roubar, sei lá o quê, para ter esse monte de dinheiro. Para quê? Isso é ilusão, não é? Mas isso também tem a ver com a fuga. Por exemplo, a pessoa, a gente observa muito, né? Quanto mais tem, mais quer. Às vezes isso também não é uma fuga. Sim, inclusive. Para não ter que se encarar e não encarar a realidade de que a felicidade não está no material. Nós vamos analisar mais para o final exatamente isso. Porque esse século XXI, é o século do interior. Até esse século, a felicidade, o bem-estar, a conquista era no externo. Mas com o movimento da terra de regeneração, então, o bem-estar está em resolver os nossos problemas internos. Tá? Só tem gente, que aí Freud fala na psicologia de massa, que não percebe isso, parece que vive como zumbi. Não se conhece, não faz uma reflexão e acredita que está no externo. Né? Isso é uma das maiores ilusões que nós temos. A felicidade não está no fato externo. Ela está em conquistar a nós mesmos, em trabalhar as nossas dificuldades e ser cada dia mais resolvidos, né? Para sermos melhores. Bom, então o Evangelho segundo o Espiritismo fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Aqui o que ele fala? É o apego. Não é que a pessoa não queira
ter bens, né? Porque a riqueza tem o seu valor também. Não estou fazendo apologia à pobreza. A riqueza tem o seu valor, ela financia pesquisas. Pode financiar o centro social do GAF, nós vamos ter. Né? Pode, enfim, a riqueza tem N benefícios. Tanto é que Jesus, quando visitou Zaqueu, vocês lembram dessa história? Né? Que Zaqueu subiu na árvore, tem até aquela música, né? Como Zaqueu, né? Então, e Jesus falou para ele descer de lá. E Zaqueu era muito rico. E ele foi almoçar com eles. E os discípulos falaram assim: mas Jesus, você vai almoçar com esse homem tão rico, né? Tão cheio de posse. Jesus respondeu para os discípulos, está no Boa Nova, viu? O Boa Nova tem muito exemplo bom. Ele falou assim: olha, se Cristo, se Deus quisesse só os mendigos, né? Na terra, não é bem assim. O Zaqueu tinha muitas coisas que ele beneficiava. Ele tinha muitos empregados, ele tinha naquela época, essas coisas todas da época, né? Então o dinheiro, ele é bem visto, mas ele não pode ser fonte de orgulho, né? De esbanjamento, enfim, de não ajudar o próximo. Não, eu não vou ajudar porque eu fui pobre, eu aprendi, eu ganhei. Tem muita gente que fala isso, né? Moço, peraí. Se tu ganhou, mas o outro não tem estrutura para isso. Está entendendo? Quando a gente doa uma cesta básica, quando a gente faz uma caridade para o outro, não é todo mundo que tem essa estrutura para ficar rico. Como não é todo mundo que tem a estrutura da saúde mental. Quando eu vejo uma pessoa drogada, sabe, alcoólatra, depressiva, eu morro de pena, gente. Eu tenho uma pena muito grande, porque eu conheço, eu sou da área e eu sei que as pessoas, às vezes, elas não conseguem, né? Tanto é que as pessoas famosas não suportam a dor interna e entram nas drogas, né? Famosa, rica, bonita, porque a dor interna é muito grande. Essa é real. Então o que a gente tem que fazer é cuidar mais do espiritual do que do material. Ilusão emocional. Expectativas irreais de dependência afetiva. Eu já falei, né? A projeção. Ele é a metade da minha melancia, da minha laranja, não sei lá mais o que, né? Não é? Fulano, gente, eu fico até com vergonha quando eu olho o Instagram, olho o Face e vejo aquelas pessoas colocando. Ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, ele é mais não sei o quê. Você conhece o caboclo? Sabe que não é nada daquilo? Eu que fui professora de vários anos, né? Várias pessoas em vários cursos. Meu Deus, que vergonha, né? E a mulher acha que é mesmo aquilo. E o marido, às vezes, também, né? Eu não sei, porque dos homens não falam comigo, mas o resto fala. A projeção. Projetar no outro que falta em mim. Sabe? Se eu tive uma paciente que ela apaixonou pelo professor dela. Ela fazia faculdade e o cara era muito inteligente, era mestre, era mais não sei o que, e ela apaixonou por ele. Aí eu falei, sabe, foi aquela confusão, ela queria largar do marido, aquele rolo. Aí eu cheguei perto dela e falei: fulana, por que você não vai fazer um mestrado, um doutorado? O que tem a ver, Elza? O que tem a ver que você está procurando o que te falta? O título também, entendeu? Não é só beleza. Você, na realidade, está procurando o que te falta. Você precisa estudar mais.
Termina essa graduação sua, vai fazer o mestrado, o doutorado, vai cuidar de você, no projeto ou no outro que você quer. E eu conhecia bem ela, né? Uma projeção. O que falta, né, em mim, eu quero encontrar no outro. Só que isso não dura. Por quê? Não vai suprir. Ninguém completa ninguém. A gente tem que ser um ser humano que seja capenga, com dificuldade, mas por inteiro, né? Faltar um pedaço, pegar um pedaço do outro, é complicado. E Emmanuel diz que o amor verdadeiro liberta e a paixão aprisiona, né? Se ela não for minha, não será de mais ninguém. Já ouviram essas frases? Eu vou matá-lo, né? Isso é muito comum. Por quê? Posse, ilusão. Ninguém é de ninguém. Tem até o livro, né, e o filme. Um dia lá no centro, né, que eu frequentava o centro há muitos anos, chegou um senhor lá, um policial, e me chamou para conversar. E eu, na época, estava na coordenação dos trabalhos. Aí ele falou assim: vocês ensinam aqui nesse centro que ninguém é de ninguém. Agora a minha mulher que larga de mim, né? Eu falei: moço, peraí, né? Mas não é isso. E ele, armado, né, mostrando um revólver para mim. Eu morro de medo de revólver, né? Aí, eu e a Carla. Aí eu peguei e falei, não, tem nada a ver com isso não. Vai procurar, tipo assim, sua turma, né? Porque o que a gente fala é que ninguém tem posse de ninguém. Se você quer ter posse da sua mulher, não é aqui que você tem que procurar ajuda, não. Vai procurar um psiquiatra, um psicanalista, sabe? E ele, de vez em quando, ele me ligava. E aí, doutora? É porque, assim, quando a gente é da saúde, a gente vira doutora. Quando é da educação, não é doutora nunca, mesmo com doutorado, né? Mas como eu era psicanalista, ele me chamava doutora. E aí, será que minha mulher vai voltar para mim? Ah, não sei não, tô fora, né? Porque realmente ninguém é de ninguém. Agora, ficar com outro, como diz o livro do Emmanuel, é porque eu gosto de ficar com ele, né? Eu sinto bem. Quem me conhece mais tempo que sabe que eu tenho quase 50 anos de casada. Mas por quê? Porque eu gosto do meu marido. Eu sinto bem com ele. Energia, companheirismo, afeto, construção. Ele não é um pedaço de mim, eu sou um pedaço dele, né? Somos por inteiro. Mas isso é construído, gente. Isso não é paixão, né? Com as dificuldades que a gente tem, conversando, dialogando, né? Estudando. Ilusão espiritual. Essa aqui é aquela pessoa que tem orgulho de dizer: eu já sei. O auto-engano no caminho religioso. Tem muitos espíritas desencarnando mal, né? No Boa Nova também fala disso. Por quê? Fica numa ilusão, porque tem um conhecimento teórico, né? Fez algum trabalho de benefício para os outros e acha que está salvo. E descuida da reforma íntima. No livro Boa Nova, o Emmanuel, um dos mentores, pergunta para outro lá: por que os espíritas estão desencarnando tão mal? E ele responde o seguinte: porque os espíritas sabem da responsabilidade que eles têm. Eles conhecem. Então, para eles serão cobrados mais. E quando eles desencarnam, pensando que vão para o nosso lar,
né? Nosso lar, ou para outro lugar melhor, e eles vão para um umbral, o susto é muito grande. Por quê? É o paradigma. Eu sei mais do que o fulano, eu sou mais antiga. Isso aí, às vezes, tem nos centros, né? Ah, não, eu sou presidente, viu, filho? Cuidado. Eu sou presidente do centro. Eu mando, eu sou obedecido, eu tenho conhecimento. Não, eu tenho 40 anos de mediunidade. Gente, em 40 anos de mediunidade que eu tenho, eu levo cada pauleira. Vocês nem imaginam. Sabe? Aqui nessa casa. Teve um dia que eu chorei, ela sabe, eu chorei 2 dias. Porque o obsessor me pegou de jeito. Porque eles não queriam que eu trabalhasse aqui para ajudar ela. Sabe? E eu pensando, eu estava trabalhando no Palha, 2 anos e meio, trabalhei 40 anos em Bezerra. Pensando que eu estava assim, bem uni, sabe? Menina, 2 vezes. Então, isso aí a gente tem que tirar esse sentimento de grandeza. Né? Nós não somos melhores do que ninguém. Eu já li 500 livros espíritas. Mas a teoria e a prática é outra. Né? Erasto trata dos espíritos inferiores que exploram a verdade para desviar trabalhadores. Né? Ainda bem que no meu caso eu percebi. Já pensou se eu tivesse percebido? Colocaram um chip em mim, gigante, eu adoeci. Mas eu já entendi por que isso. Eu de repente fiquei esquizofrênica, eu não sou esquizofrênica, eu já não conheço saúde mental, né? Aí o neurologista, não vou do esquisito, parece que minha cabeça saiu do corpo. Era tontura, era enjoo, era tudo. Aí eu lembrei do doutor Alberto, né? Falei, eu vou lá na terça. Primeiro eu fui no outro lugar e não resolveu não. Aí eu vim aqui. E aí ele fez uma cirurgia e retirou o chip. E eles estavam assim, me obsediando, porque eles não entraram em casa, mas à distância, né? O chip permite uma ligação à distância. E eu já estava. Eu não sabia nem o que fazer. Né? Para vocês entenderem esses implantes que são colocados, gente, primeiro existe, tá? Quem não acreditar não tem problema. Existe como? Até eles colocarem vocês. Ele serve para controlar o encarnado. Entendeu? São implantes, agora estão usando uma tecnologia bem chique. Que ele pega da nuca e vai até a lombar. Horrível. Né? E ele controla, ele serve para te controlar. Então, esses irmãos, eles controlam o encarnado através desses implantes. Só isso que acontece. Sabe por que está acontecendo isso? E cada dia mais. Ninguém está livre. Está acontecendo uma briga muito grande entre as trevas e a luz, né? Por causa da transição. Então, os centros espíritas estão sendo bombardeados pelas trevas, porque eles instruem as pessoas, né? E instruindo as pessoas ficarão no mundo de regeneração. E eles sabem que eles vão para o exílio, e eles querem levar o maior número de pessoas. Então, nós estamos sofrendo ataques, todos os centros espíritas, né? Então, a gente tem que vigiar muito e orar, né? E procurar ajuda, gente. Procurar ajuda. O mito da caverna de Platão, ele descreve prisioneiros vendo apenas sombras. É o que acontece com a gente quando nós estamos encarnados, né? O que nós vemos aqui, o que nós sentimos, é as sombras, são as sombras. Nós não conhecemos a verdadeira luz. Primeiro porque o escafandro, que é o corpo físico, nos mantém prisioneiros, né? Segundo, porque nós já reencarnamos com muito sentimento de culpa.
Eu tenho observado isso generalizado. Meus pacientes têm culpa, eu não sei de quê, mas vamos analisar. Aí que caiu uma ficha, meu mentor falou, essas culpas estão vindo do quê? Do passado. Se nós estamos em prova e expiação, nós já nascemos devedores. E a gente tem que libertar e tratar essas culpas, né? E aí, lá no meio da caverna de Platão, um consegue sair e ver o sol, o prisioneiro, e ele fica encantado com aquela realidade, né? Não é só sombra, nós somos luzes. Ele volta para avisar os outros, mas como sempre acontece, não aceita e ainda mata, né? O iluminado. Vocês fazem a comparação com Jesus, né? Que trouxe para nós a experiência da luz. Não foi aceito. No Espiritismo, a vida material pode ser vista como essa caverna e a morte como a saída para a luz. Na desencarnação, muitas ilusões caem. A matéria não é eterna. Levamos apenas o que sentimos e que fizemos de bem e de ruim também, né? Que vai a nossa essência, mas a matéria ela é temporária e a gente gasta tanto tempo com essa tal de matéria, com esse corpo, né? É tanta plástica, mas não sei o que, tudo bem, mas ela vai ficar. É ilusão. Vai envelhecer, gente. A morte e o envelhecimento ele é muito democrático. Né? Democrática, todo mundo é rico, é pobre, é feio, é bonito, morre e merece, a não ser que morra cedo. Nosso lar, né? Relata o espanto que foi para o André Luiz descobrir isso depois que ele desencarnou, como que era a vida do outro lado, porque nunca tinha nem pensado nisso, né? Como preparar para sair da caverna? Autoconhecimento diário, olhar no espelho. Tem um livro que eu gosto muito, né, de psicanálise, ele chama Gente Inteligente Olha no Espelho, né? Então, olhar no espelho, nos enxergar, nos ver. Eu sou assim. Reconhecer as nossas sombras, reconhecer o nosso lado negativo, positivo. E acolher esse lado para que possamos trabalhar com ele, né? E a gente vai trabalhando e vai enxergando a luz mesmo aqui na Terra. Estudo e reflexão constante, prática do amor e da caridade, desapego saudável da matéria. Aqui não é se matar não, viu, gente? É esse desapego, né? Tudo bem, né? Eu não sou bonita, mas eu me amo assim mesmo, né? Está entendendo? Alto amor, nos valorizar, né? Não deixar que as pessoas mandem em nós, nem homem, nem mulher, ter a nossa própria opinião. Freud fala muito dele em psicologia de massa. Parar de querer que as igrejas nos salvam, que os pastores nos salvam, que o padre nos salva, que os médiuns nos salvam. Vamos procurar, através da reforma íntima, do autoconhecimento, a nos fortalecer. As igrejas ajudam sim, mas a decisão de crescer, de evoluir é nossa. É responsabilidade, né? Fé raciocinada para enfrentar a transição sem medo. Gente, essa transição, as pessoas têm muito medo, né? Ah, será que eu vou ficar? Será que eu vou ser excluído? Será que não sei o quê? Vai ter um apagão, vai não sei o quê? Gente, onde nós estivermos, se nós estivermos confiantes em Deus, né? Se nós confiarmos em Deus,
nós vamos estar bem. O resto é